percebeu que não existia um programa de fomento ao documentário brasileiro que desse suporte ao realizador desde o desenvolvimento do projeto até a produção, finalização e também exibição do filme. A Fundação CSN é o braço de responsabilidade social da Companhia Siderúrgica Nacional. A CSN já incentivou, em sua história, 36 filmes através da Lei Rouanet, Lei do Audiovisual. Então, dentro dessa tradição da CSN de apoiar o cinema brasileiro, a Fundação CSN decidiu realizar um programa de documentário que chama Histórias que Ficam. Esse programa é um motivo de grande orgulho para a companhia, porque ele permite revelar jovens talentos, descobrir, lapidar pessoas que estavam começando na carreira. O fato de você simplesmente financiar um filme ou premiar, patrocinar, dar uma verba, é diferente do que você acompanhar nas diferentes etapas do filme. Eu acho que esse na verdade, foi o grande aprendizado, o grande ganho que eles tiveram. Nesse edital, o realizador ele tem a oportunidade de trocar experiências, trocar olhares com outros realizadores e principalmente com os consultores, que contribuem muito para o amadurecimento dos filmes. O ideal é isso, é que você ganhe o prêmio e a partir daí começa uma nova fase. Uma nova fase com os consultores, que mais consultores são conselheiros, né? Dar conselhos para os diretores a partir da nossa experiência, para eles desbravarem caminhos dentro do projeto deles. A gente recebeu 350 inscrições e a gente selecionou projetos de diferentes regiões do país. Então a gente selecionou uma produtora de São Paulo, uma de Porto Alegre, uma de Olinda e uma de Brasília. Depois da aprovação dos projetos, a gente reuniu em fevereiro de 2012, um time de consultores para discutir roteiro, direção, fotografia e produção. Foi ali um momento de entender e compreender melhor quais eram os objetivos, né, daqueles filmes, qual era o enfoque, a abordagem. O trabalho de consultor tem que ser muito delicado, porque você também não pode tirar o ímpeto, tem que tomar muito cuidado para não fazer comentários que desviem a pessoa que está desenvolvendo o projeto dela do foco. Porém, ao mesmo tempo, você tem que ser crítico. E o que nós tivemos naqueles dias foram vários consultores, várias pessoas hiperqualificadas, colocando em dúvida, aumentando as nossas dúvidas, mas nos forçando a tomar decisões. É um momento em que se dá a definição de tudo, na minha opinião. Sempre ao longo da produção você vai mudando uma coisa, é muito dinâmico, principalmente documentário, que os assuntos eles vão surgindo muitas vezes e tudo, mas é no início que se dá, na verdade, o norte do projeto. É um laboratório maravilhoso, porque em campo milhões de questões aparecem. E se você não pensa antes algumas questões, você fica com as questões não pensadas antes e as que aparecem no dia a dia da filmagem para pensar. Então acho que eles foram parceiros do filme o tempo inteiro, assim, né? Para além desses laboratórios, eles sempre tiveram presentes, a gente teve algumas conversas por Skype. Eles falaram, se você estiver em crise, por favor, escreva. E, enfim, várias dúvidas durante o processo, né, que aparecem muito. Eles tentam fazer uma coisa que é ajudar a gente a encontrar um filme que a gente gostaria de falar, no sentido, instigando a gente a falar o que interessa. E agora, no laboratório de montagem, a gente reuniu o Marcelo Gomes, a Daniela Capelato, a Karen Harley, para falar especificamente de montagem, e o Valdir Xavier, para falar sobre o som de cada um dos filmes. A gente trabalhou as imagens que foram feitas, né, o resultado desse processo de filmagem, e a gente trabalhou em cima desse material as estruturas. Eu acho que a questão da apresentação dos personagens ela não é tão complicada quanto num outro filme, entendeu? O que aconteceu primeiro, assim, os 4 consultores entraram um pouco, como eles chamaram, de batalhão de choque em cada projeto, ficaram 2 horas. Então vamos começar do básico,
que filme é esse que vocês querem fazer e consigam traduzir isso em 2 linhas, porque é muito importante. Acho que tem que ter o Sanches, ter uma introdução dos Amazon, porque o maestro vai falar dos Amazon e ele fala ali muito bem. Então, depois desse primeiro encontro, a gente estabeleceu algumas tarefas, então vocês vão seguir esse caminho, vocês esse, a gente quer que vocês apurem isso. E eles realmente trabalharam assim, eles ficaram de noite na ilha editando, e no dia seguinte nós ficamos muito surpresos com a evolução que teve. Apesar de só 2 horas de trabalho com cada um, eles vieram no dia seguinte com uma proposta mais focada. O encontro e poder falar e discutir das possibilidades de cada um deles, eu acho que abre não só uma questão de qual é o potencial sonoro de cada filme, mas como esse elemento, através do som, vai enriquecer a construção, o ritmo. É uma questão narrativa como literária, né? Como escrever, como apresentar, como ponto de vista. Eu acho que esse é o grande modelo, assim, a grande experiência da riqueza e como o diálogo do som pode entrar desde a concepção do filme. Esse foi um laboratório menos intenso em questão de fluxo de ideias e mais intenso no trabalho. Foi super pertinente ali ter ido para um local se isolado e um local que também tivesse um suporte técnico legal para eles poderem trabalhar a montagem. Eu acho que devia ser só concentrado na questão do que seja jornal, emissor, receptor. Eu fico muito feliz quando na avaliação de hoje o Gabriel falou, olha, essa conversa com vocês me ajudou a enfatizar mais o filme que eu quero fazer. De novo, aquele olhar que te faz ver o essencial, faz ver aquilo que para ti era importante, mas que ao longo do processo tu vai perdendo. Assim. Então, por isso é importante, enfim, esse momento de parar e ficar uma semana aqui com os consultores e ter esse processo de quase que terapia de grupo, de buscar um pouco da essência do projeto. Essa consultoria aconteceu de ponta a ponta ao longo do projeto. Agora, enfim, que já se passaram 6 meses, a gente tem total consciência quanto isso foi fundamental para os 4 filmes. A CSN patrocina os filmes e dá um suporte ao longo de um ano com essas consultorias online, essas consultorias presenciais, e também dá um suporte no final com a exibição, a mostra itinerante e também a exibição na TV Cultura. Então, histórias que ficam, além de construir essa consultoria, que é quase uma gravidez assistida, né? Quando o bebê nasce, quando os filhos estão prontos, eles vão ser exibidos em cidades com menos de 100 mil habitantes, onde não existem salas de cinema. Ou seja, está promovendo cinema para um público que a formação audiovisual vem estritamente da televisão. Um cinema que reflete sobre a história do próprio país, feito por cineastas que, além de contar a história, buscam caminhos estéticos para contar essa história. Histórias de pessoas que vivem do norte ao sul do país.